Muito boa noite, estamos aqui no nosso segundo episódio do Salto Estratégico e hoje a gente trouxe um tema que eu acho que gera dúvida assim, para a grande maioria das mulheres que iniciam ou são já pequenas empreendedoras, que é sobre MEI, né? Então hoje nós vamos falar sobre tudo aquilo que a gente precisa saber sobre MEI, tirar todas as dúvidas. E quem está aqui comigo hoje é a Aline. Aline, deixa eu olhar aqui, colar teu sobrenome que eu fiquei na dúvida. É a Aline Pohlmann. Acertei? Isso, certinho. Aline, seja bem-vinda. Se apresente, por favor. Muito obrigada. Então, pessoal, eu sou a Aline, sou de Santa Maria, do Rio Grande do Sul, né? Estou em Toledo há 3 anos, sou formada em Ciências Contábeis, sou uma empreendedora, já tive várias empresas no Rio Grande do Sul, fui sócia de escritório, de imobiliária. Olha só, que legal. Já me desafiei em outras áreas também. Essa parte não sabia. Pois é. Até curso de design de interiores eu já fiz. Então, assim, conheço bem esse movimento, né, do empreendedorismo, os desafios que é montar uma empresa. Atualmente, eu sou sócia-diretora da Underline, Consultoria e Contabilidade. Está fazendo 2 anos aqui em Toledo. E atendemos CPF, né, profissional liberal, montamos empresa, temos vários clientes em diversas áreas. Então, vocês viram que a gente tá bem amparado hoje, né? Então, só para dar um recadinho, ô Carol, como é que o pessoal faz para tirar dúvida hoje? Ao vivo? Tá sem o micro? Ah! Como assim, Carol? Esqueceu seu microfone hoje? Então, mas assim, a Carolzinha, ela contribui aqui com a gente. Então, se vocês tiverem alguma dúvida no decorrer da nossa conversa, pode mandar uma mensagem no chat ao vivo ali, tá? No canal do YouTube da Gazeta, que a Carol vai dar um ok aqui para nós e a gente vai tirando essas dúvidas também. Que esse é um dos motivos do podcast, que seja uma mentoria em movimento, uma rede de apoio para você que é mulher que empreende. E pra gente falar dessa questão do MEI, Aline, eu fui dar uma fuçada, porque assim, eu sou da área administrativa, área, né, financeira também, trabalhei em escritório de contabilidade. Sim. E eu trabalhava no escritório de contabilidade em 2010, bem na época que surgiu o MEI. Então tem noção, a loucura que foi aquilo, né? A formalização. A formalização. Eu lembro, assim, que foi uma loucura, porque a gente corria pra junta comercial, não sei como que vai funcionar, e corria para um lado e ninguém sabia direito como que ia tudo funcionar, né? E naquela época a gente nem tinha tanto o desenvolvimento do sistema online, né? Da tecnologia, certificado digital, essas coisas estavam tudo engatinhando ainda, Exatamente. Né? Então, 2010 foi lançado o MEI, né? 2010 isso, né? Se eu não me engano. Então, já são 15 anos que a gente tem esse modelo... Dá pra falar que é tributário? Sim, modelo de regime tributário? É um modelo. É um modelo, né? E aí eu tava fazendo uma colinha e foi bem legal, assim, que eu descobri que no Brasil nós temos mais de 15 milhões de MEIs. E aí só no Paraná, isso em 2024, tá, gente? Que eu olhei no site do governo que tava com os dados do ano passado. Nós temos mais de 1 milhão de MEIs. E olha que dado interessante, 45% são mulheres. Que bacana, né? Então a gente vê como que o MEI, ele ajuda... no empreendedorismo. E aí vem essa pergunta assim, por que você acha que o MEI ele tem ajudado a fomentar o empreendedorismo entre as mulheres? O que ele traz de vantagem que faz com que as mulheres consigam entrar dentro do empreendedorismo, né? Venha para esse mercado através do MEI. Então, Ana, é o primeiro passo. A gente observa hoje que toda empresa hoje inicia como MEI. O que favorece? Favorece que ele vai formalizar a renda dele, ele vai ter o benefício da Previdência, seja para auxílio-doença, para aposentadoria, e ele beneficia com um valor que é tipo um valor irrisório, digamos assim, né? Para o contribuinte que tinha aquele trabalho informal e para ele se formalizar, antigamente, antes dessa opção do MEI, era um processo muito caro. Ele tinha que montar uma empresa, manter um contador, né? Então, assim, é um benefício para aquelas profissões, tipo, caseiras, digamos assim, que não tinham condições, mas que tinham renda, né, que movimentam renda, que atendem clientes, e não tinha essa oportunidade de formalizar a sua renda, o seu negócio. E até poder, muitas vezes, ampliar a sua rede de negócios, porque a partir daí ele tem um CNPJ, ele tem condições de emitir uma nota fiscal, então amplia a possibilidade dele ampliar os seus negócios, né, através dessa formalização. Mas, claro, o MEI, ele não é assim, eu abro, é simples, não precisa pagar contador, a despesa...
Só que tem que ter muito cuidado com isso, né, Ana? A gente vê que tem muito empreendedor simplesmente abrindo o MEI E deixa lá, esquece. e deixa. Esqueci de pagar, não se atenta, às vezes emitiu nota fiscal e não se emitiu ao limite do valor, né? Então tem várias regras que a gente precisa ter muito cuidado. Porque o MEI, enquanto regime tributário, ele tem um limite de faturamento, né? Exatamente. Hoje ele está em que teto, mais ou menos? Hoje, o limite é R$81 mil anuais. Então, assim, tem que ter muito cuidado também quando a empresa é aberta, digamos, no mês de, agora, maio, por exemplo. Então, o faturamento, ele é proporcional, né? 6.750 por mês. Diferente com relação a mês, né? Não vou ter os 81 mais do ano todo, já ficou menos. Isso, é proporcional aos meses daquele ano corrente, tem que ter esse cuidado. Eu lembro que em 2010, quando veio a campanha do MEI, né, foi lançado esse modelo de natureza jurídica, regime tributário, né, eu sempre fico na dúvida, assim. Eu sempre vejo essa questão, né, de tirar as pessoas do informal e trazer para a formalização e também para trazer uma competitividade, né? E querendo ou não, o CNPJ, ele traz essas oportunidades, né? Exatamente. Quando eu abro um CNPJ, que eu tô começando um empreendimento, ele me dá oportunidades de negociação, né? Porque, assim, eu lembro que quando eu comecei na área de serviços, provavelmente você vai ter a mesma situação. Não interferia tanto, assim, o CNPJ. Parecia assim, o CNPJ eu preciso para emitir nota. Exato. Mas na área da indústria, o CNPJ era crucial para eu criar relacionamento com o fornecedor. Exatamente. Eu não conseguia acessar fornecedores, né? Então, assim, o CNPJ, ele traz oportunidades de crescimento, né? Com certeza. E o MEI, ele viabiliza isso teoricamente a baixo custo, né? Exatamente. E ainda possibilita tu ter um funcionário registrado, ele vai ter todos os benefícios como se fosse funcionário de uma empresa, tipo, digamos, microempresa, né? Porque o MEI é um microempreendedor individual. E ele possibilita ter o funcionário, possibilita ter contribuição previdenciária, auxílio-doença, aposentadoria, né? Então, até hoje, de tarde eu abri a caixinha de perguntas, né? E aí teve uma pergunta sobre isso, né? Que a Letícia fez, que ela perguntou assim, né? Se o MEI consegue se aposentar. Consegue, sim. Consegue se aposentar. Claro, existe um limite, né? A aposentadoria pelo MEI não é por tempo de contribuição, né? Isso. Que eles falam. Ele é limitado a um salário mínimo. Assim, então ele não conta conforme as tuas contribuições, né? Ele é limitado a um salário mínimo. Se eu sou MEI, eu não consigo me aposentar com um valor maior que esse. E é por tempo, é por idade daí, pela regra da idade, não pela regra da contribuição. Exatamente. Né? Porque quando a gente tem um CNPJ, olha, eu resgatando aqui na memória os tempos de escritório de contabilidade. Porque eu me lembro assim, né? Então, quando a gente tem o CNPJ, que você é o sócio, né? Você tem o INSS, que você faz a contribuição também sobre o teu Prolabore. Exato. Do MEI, essa contribuição já é um valor fixo, sempre limitado a um salário. Não, ela pode ser maior. Ela pode ser, no caso da empresa, o teto é 7 salários mínimos. Mas se eu sou MEI, aí eu tenho que fazer uma contribuição à parte. Se você é MEI, é tudo limitado a um salário mínimo, até porque a contribuição é um valor fixo, né? Então eu não posso... mas eu quero ampliar. Daí você tem que fazer uma contribuição individual como autônomo para o INSS. A gente tem uma parceria aqui com uma advogada, né, que é especializada nessa área da aposentadoria, porque tem N situações que para avaliar se vale a pena aumentar, se é considerado, se eu pagar separado, quanto que vai... Entendeu? Tem muitas regrinhas e até andou mudando a regra da aposentadoria. Sim. Sempre tá mudando, né? Do INSS. Então, é uma loucura. Assim, a gente avisa aqui. É permitido? Consigo me aposentar? Consegue. Tem limites, né? De tempo, de valores. É somente por idade. E não tem opção de aumentar esse valor, que é diferente do empresário, né? Exatamente. E deixa eu tirar uma dúvida, assim, que é uma dúvida até minha, assim, que sempre fica quando a gente fala com relação a MEI. Eu tenho aquele benefício do auxílio-doença, por exemplo, eu sou mulher, né? Sim. Tenho o meu MEI ali. Tem a questão da licença maternidade, né? Então, o MEI e o CNPJ, quando você tem um trabalho ali que você fazia de forma informal, vou abrir o MEI para eu poder legalizar, para eu ter essa garantia da aposentadoria, por exemplo, dentro dessas regras, né? Sim. Mas ele também me traz o auxílio-doença ou auxílio maternidade? Traz, sim. Tem o mesmo direito, recebe o mesmo valor, claro, sempre com base, né, no teto do salário mínimo, né? Então, recebe os direitos dos 4 meses. E nesse caso, né, Ana... É o governo mesmo quem paga esse valor, quando é MEI.
Diferente da empresa, né, que quando tem um funcionário com licença maternidade, a empresa paga esse benefício e utiliza esse crédito para abater o seu imposto, né, sua previdência. Ai, que legal. Porque isso é legal a mulher saber, porque às vezes ela tá começando um negócio, ela fica na dúvida, né? Exatamente. Se ela vai abrir o MEI, se ela não vai abrir ou não vai abrir. E tá aí um benefício, né? É uma segurança. Se vem a maternidade, ela tem o auxílio para auxiliar ali durante 4 meses, né? Exatamente. Se acontece, né, alguma situação que ela precisa afastar por questão de doença, ela tem um suporte. E até porque quando é um empreendedor individual, a renda depende dele, né? 100%, então é muito delicado isso. E a vida é uma caixinha de surpresas, né, Ana? Total. Do nada a gente tá super bem, acontece alguma coisa, ninguém nunca quer, mas pode acontecer. E aí, nesse momento que eu fico impossibilitado de faturar, de desenvolver o meu trabalho, seja serviço, seja comércio. Pelo menos o mínimo eu tô garantida, né? Exatamente. Então essa importância, né? Quando a gente decide empreender, de ter essa consciência, né? De sair da informalidade, né? E o MEI, ele traz essa segurança, começa a trazer... Até teve a Francesca, ela fez uma pergunta, né? Que ela trabalha com fotografia. Daí ela falou assim, depois que ela abriu o MEI, ela começou a ver o trabalho dela como um negócio. Porque o CNPJ traz esse peso, né? Exatamente. A importância até da divulgação do teu negócio, né? Ah, hoje eu tenho um CNPJ, eu posso divulgar ele? Ele está formalizado, ele cumpre as regras, né? Sim. Necessárias de uma empresa, eu posso contratar um auxiliar para mim, eu posso divulgar o meu trabalho, posso prestar serviço para uma empresa, né? Para um evento, que muitas vezes vai necessitar de uma nota fiscal. Às vezes para uma entidade, né? Que sempre precisa daí da nota fiscal. Exato, empresas maiores, né, elas necessitam do documento fiscal para legalizar suas despesas. Exatamente. Então, nesse ponto é muito importante. Eu sempre falo, né, a formalização, ela te gera oportunidades. Quando você tá formado, porque assim, né, às vezes a gente fala assim, eu queria que teve a sorte, caiu do céu. Não, a gente se prepara. Exatamente. Então, se eu tô tendo esse movimento de empreender, eu preciso também estudar, né, da forma mais correta de fazer isso. Então, se eu tenho um caminho de fazer isso com um custo mais baixo, porque o MEI, ele tem um custo bem mais baixo do que uma empresa normal, vou usar o termo normal, para fazer a abertura dela, né? E é muito mais rápido também, né? Exatamente. Eu fiz esses dias com meu esposo, questão de 15 minutos, gente. Que Hoje é isso? Hoje em dia, a gente só precisa ter o cadastro do Gov, né? Isso. A gente brinca que o Gov tá controlando tudo, então... Só é difícil fazer o reconhecimento facial, né? Que a gente fica ali, né? Exatamente. Lá no é a humilhação. É assim, fazer reconhecimento facial no Gov é um momento de humilhação que vocês não têm noção. Sabe, Ana? Alguns que nem eu não consigo. Fica lá parado. Exatamente, né? Lá no escritório, para auxiliar os clientes, a gente tem até um ring light para fixar o celular. E daí não tem erro. Ninguém, porque ou treme o celular, Sim, né? horrível. É assim, o cliente chega lá, a gente já coloca ali, porque aí... Você vê, né? Até numa questão física, né? Para poder auxiliar, né? Então, até isso, assim. Porque é o primeiro passo, né? Sim. Primeira coisa, hoje em dia, para qualquer cadastro, seja até imposto de renda... Tá tudo no Gov. Tá tudo vinculado ao Gov. O Gov tem reconhecimento facial, tem todos os dados. Então, hoje em dia... Não tem mais como fugir dessa tecnologia, dessa importância, né, dos nossos dados, da nossa imagem. Então, tudo inicia pelo Gov. Só que até para isso, às vezes, a gente atende o cliente que tá... mas eu não consigo ir até você. Só que a dificuldade não é em abrir a empresa. É fazer esse cadastro, explicar. Às vezes a pessoa não está habituada, né? E assim, daí vai o código pro celular da própria pessoa que está cadastrada. É um processo. Né? Exige, às vezes, essa demanda aumentou muito para nós, né? De auxiliar, de orientar, né? Do que era antes. Mas, enfim, a gente está preparado para ajudar, para explicar, dar o suporte. E depois também, outra coisa que é muito importante é a formalização dessa renda para essa pessoa, né? Que eu falo desde o MEI, seja por qualquer empresário, né? Como é importante eu ter a minha renda declarada. Isso depois eu caso com a declaração de imposto de renda, né? Da pessoa física. Para poder auxiliar nos processos de cadastros bancários, principalmente questão bancária, né? Para você melhorar a tua saúde financeira. Também, e para justificar essa renda, para fazer novos, né? Aquisições, financiamentos. Então, quando eu sou um empreendedor, pessoa física,
que dificilmente paga um Carnê-Leão, um INSS autônomo, né? Uhum. É difícil hoje. Hoje é bem difícil. Antigamente era mais comum. A gente até Exato, via, tinha né? os Aquele carnezinho. carnezinho bem marrom, assim, do INSS, É. né? Com o papel... Nossa, a gente tá entregando na cidade. Não vou falar isso, nem lembro disso. Do Não que é isso? lembro, não lembro. Mas era um carnezinho, assim, é bem raro de achar, ainda tem, né? Você comprava em livraria, inclusive, né? Exato. E ali tinha até o papel carbono, você fazia a segunda via e pagava na lotérica, né? Ou direto no banco. Então, antigamente, quem era informal, que queria se aposentar, né? Na verdade, eles Isso. pagavam aquele carnê pensando na aposentadoria. Exatamente. E hoje não, então tem essa oportunidade do MEI, a gente consegue colocar diversas atividades, né? Ele não é assim, ele não é direcionado para essas profissões que são regulamentadas, Uhum. né, Ana? Então ele é direcionado para aquele profissional que é mais informal, um serviço mais caseiro, digamos Mais assim. individual, autônomo, né? Exato. Mas a gente sempre está disposto e disponível para conversar, para orientar, para ver qual é a atividade que a pessoa desenvolve, como que vai se enquadrar, né, dentro do CNPJ, que endereço que vai ficar, Uhum. tem toda essa questão. Atividades que são regulamentadas por conselhos não pode ser MEI, Não né? podem, são impedidas. São impedidas. E eu lembro também, disso. se a pessoa já tem uma empresa, também ela não consegue abrir o MEI. outro MEI também. Então, ele é direcionado justamente para essas pessoas que não são, que já estão num nível, né? A pessoa que faz biscoito em casa e vende na feira, por exemplo. Eu presto um serviço até de fotografia, Sim, né? Esse exemplo aí. isso. Eu tenho clientes, mas são eventuais, eu ainda não tenho uma renda, né, mensal Compatível, né? compatível que eu vou conseguir. Claro, a gente sempre acompanha e orienta também quando atinge o limite do faturamento, o que eu preciso fazer? O que acontece quando eu ultrapasso o limite do MEI, né? Uhum. É outro ponto que é muito importante. Quais são os erros mais comuns, assim, que as pessoas cometem quando ela abre o MEI? Porque o que eu percebo, tá? O que eu observo, que é muito importante, isso é um puxão de orelha em você, mulher, tá? Que empreende. O MEI, ele não é só para você ter o CNPJ, né? É uma responsabilidade. Porque, assim, a partir do momento que eu tenho o CNPJ, eu me torno empresária. Exato. Você é uma microempresária. Então, eu tenho decisões, eu tenho responsabilidades com isso. Então, a gente precisa ter, né, todo um olhar empresarial. Né? Não é porque eu sou pequenininha que eu, não preciso, eu sou pequena. Não, né? Eu sempre falo, não importa o tamanho do negócio. O olhar de gestão, o cuidado tem que ser igual. Não importa se você é MEI, se é uma microempresa ou uma grande empresa. Porque é esse zelo, desde pequenininho, que vai fazer com que o teu negócio ou dure, mesmo que você não queira crescer, mas tenha uma saúde a longo prazo, Sim. ou cresça. Exatamente. E a gente vê muitos erros que acontecem, né? E quais são os maiores erros que as pessoas cometem com o MEI por achar que, é muito simples. Não é tão importante. Na realidade assim, o primeiro erro é misturar as rendas e as despesas com a pessoa física. Esse é clássico. Né? Que é assim, hoje em dia a gente tem bancos digitais que abrem as contas sem custo. É a nossa orientação. Sim. Abre uma conta, pessoa jurídica. Utiliza a pessoa jurídica somente para as receitas e despesas da empresa. Não fica pagando conta da empresa, conta pessoal, com dinheiro da empresa. E isso é o primeiro erro. O que é fundamental? Ter, no mínimo, um controle de um caixa, um livro caixa, onde eu organizo, pode ser uma agenda, pode ser, o governo não exige, né, uma contabilidade. Isso, hoje o governo não tem essa exigência, né? Até a Paula Bernardi, que esteve aqui com a gente semana passada, ela até fez essa pergunta, sobre essa exigência do contador ou não. O contador em si, a entrega da contabilidade, né, de todos os livros fiscais, ela não é obrigatória. Porém, tem que ter muito cuidado no seguinte, eu faturei, né? Estou declarando, a gente sabe que o MEI tem a declaração anual obrigatória, que ele tem que declarar qual foi a receita dele, seja de serviço ou de mercadoria, anual. A declaração é bem simples. Ela é bem facinha, né? É bem fácil de fazer. Essa informação está resumida só tem ali. que ter um cuidado. O que isso vai refletir na pessoa física do MEI. Por quê? Se ele não tiver um caixa organizado, ele vai tributar toda aquela receita como lucro. Aí vai para a pessoa física e tributa 100% do imposto de renda. Desconta, não, tributa 100%. A gente tem redução, né? Da parte isenta e a diferença vai entrar na tabela. Dependendo da atividade de comércio, tem uma base de cálculo, tem uma redução da base de cálculo. Porém, se eu não tenho organizado um livro caixa, que eu sei que eu faturei, digamos, 70 mil, e eu tive
35, 40 de despesa, eu declaro 75, eu estou declarando que eu tive lucro de 75. Por isso que eu falo, né? Não importa o tamanho do negócio. Gerencie ele com as mesmas regras. É um detalhe, assim, é muito importante. Uma vez, eu tive um cliente que eles faziam o seguinte, eram 2 meses, porém a empresa, ela só aceitava pagar para um deles. Uhum. Aí o que acontecia? Um mês, ele recebia o valor total e dividia com o colega. Aham. E pra ele dava tudo certo. Exato. E aí, qual foi a orientação? Se o teu colega abrir um MEI e emitir nota para você, o teu caixa fica correto, justificado. Porque o teu colega vai ser a despesa. Porque a tua receita é a metade desse valor, entendeu? Exato. E não, e dessa forma como ele estava, ele recebia e passava a metade do valor pro amigo, simplesmente. Já vinha fazendo isso, eu falei, não é esse o melhor caminho. Quase saindo do limite. Exato, tudo, emitindo a nota no valor total, né? E eu disse, não. Mas o cliente X, que acontece muito, né? Às vezes tu tem que trabalhar conforme o teu cliente exige, né? Principalmente para os pequenos. Então, mas assim, o que é importante? A gente ter uma orientação. O que mudou, né? Mudou que, eu digo, o teu amigo pode abrir um MEI? Pode. Então, ele abre um MEI e ele emite uma nota fiscal do valor que ele está recebendo para você. Uma prestação de serviço. Exatamente. Assim, são detalhes que na hora de formalizar, na hora de pagar, fazem muita diferença. Sim. E falando nessa questão do MEI, né, tem que ter muita cautela, né? Porque o MEI, ele também foi usado de uma forma muito incorreta dentro do mercado de trabalho, né? Exatamente. Agora, eu percebo que isso já deu uma amenizada, já ficou muito bem esclarecido como que é essa relação. Porque é aquilo que a gente fala, né? Quando eu abro um CNPJ, eu torno a falar. Você, além de você ter que desenvolver seu comportamento empreendedor, porque empreendedorismo é comportamento, gente. Quando a gente fala de empreendedorismo, eu tô falando de habilidades, de características, né? De técnicas que a gente vai desenvolvendo. Quando eu tenho um CNPJ, eu me torno empresária. E eu torno a repetir. Não importa se é micro ou se é grande. A gestão, ela tem que ter um zelo, tem que ter um cuidado para que você tenha sucesso no teu negócio. Não importa o tamanho, não importa se você trabalha com os seus doces, com as suas bolachas em casa, ou se você está almejando ter um crescimento. Então, assim, eu preciso ter esse olhar, ter esse zelo, esse cuidado, né? Porque pelo cruzamento de informações. Eu lembro na minha época de escritório de contabilidade que o pessoal falava que o nome do sistema da Receita Federal era Arpia. Arpia, né? O processador era T-Rex. E o ainda é, né? Só que hoje em dia ele já passou do avanço, o volume de informações que a gente observa, o tempo que levava antes para a fiscalização acontecer, hoje em dia. Exato. Então, assim, a fiscalização, ela tá ali. Ela é assim, você emitiu a nota hoje, amanhã já tá tudo ok. Já tá toda a informação. Questão de minutos. Nem isso. Minutos, né? Às vezes, o que acontece? Com a validação da nota fiscal, o governo sabe antes do cliente receber a nota. Sim. Quem faturou, quem recebeu. Por isso tem de ter essa importância desse zelo, né? Para que você não seja pego de surpresa. Porque tem muitos casos que eu vejo assim com relação a MEI. A pessoa, ela não cuida o teto de faturamento que a gente falou ali, e aí ela vai faturando, e chega ao final do ano e recebe a notificação que você é desenquadrado do MEI. E aí, o que eu faço? Porque assim, a gente sabe que o teto do MEI, eu vejo que ele é baixo hoje, condizente com o nosso sistema econômico, com as demandas, os custos, ele é baixo. Né? Existe projeto em aumentar, mas exatamente. O que temos hoje é esse valor. E tem que trabalhar com isso. Então, eu tenho que ter esse cuidado, esse zelo de fazer esse planejamento do meu crescimento. E de ir acompanhando mensalmente. Porque quando se estoura o faturamento, tem multa, né? Existe uma multa. Existe um limite. O que acontece se eu faturar até 20% acima e se eu ultrapassar? Então, são situações diferentes. A multa acontece, o que acontece? Se eu faturar até 20% acima, eu declaro, peço desenquadramento e transformo o meu negócio. Se eu ultrapassar, a Receita Federal, ela tem o poder de desenquadrar a empresa e já multar. E fazer o cálculo como Simples Nacional desde o início, de todo aquele ano. Exatamente. Então, assim, o que eu ia te falar? A gente tem que ter muito cuidado, porque quando tu abre um CNPJ, existem direitos e obrigações. Isso. Como qualquer contrato que a gente assina.
né? Na verdade, quando tu abre ali online, não parece que as pessoas não Ui, perdão. Eu gemi. Não. Google. não se dão conta que ela está assinando um contrato e que nesse contrato existem direitos e existem as obrigações, né? E para o negócio ser saudável, ele tem que ser organizado. Então, assim, não é obrigatório ter um contador, mas é a nossa área que está mais preparada para dar essa orientação, né? Porque trabalhamos com empresas maiores, porque sabemos a importância de ter esses controles e de dar é o mínimo, sabe? É uma orientação assim, controla o caixa, quanto que está faturando. Se não tem um computador, faz uma planilha manual, a gente até fornece, né? Compra um livro caixa na livraria que tem também, né? Os livros caixas, faz a anotação. Qual é a despesa do meu negócio? Utiliza os documentos fiscais, porque se um dia eu não sou obrigado a informar na hora de fazer a declaração, mas caso a Receita Federal desconfie de qualquer coisa, ela pode solicitar o histórico, como chegou naquele valor. E aí a gente vai precisar de quê? De documentos fiscais que provem. Hábeis, né? Originais. Não pode ser qualquer documento, assim, um recibo frio. Não, é uma nota fiscal. Tem até 5 anos, né? Retroativos, né? Exatamente. E sabe o que a gente está acompanhando? Que nos últimos 2 anos a fiscalização aumentou muito. Com inteligência artificial, eles rodam, o sistema roda por conta própria, não precisa mais ter uma pessoa, né, o humano ali, fazendo cruzamento de dados. Exatamente. As empresas, tanto o MEI quanto do Simples Nacional, a gente via que essa cobrança, as empresas iam receber quase no final do ano. Sim. Agora ficou, porque o que diz a lei? A lei diz que 3 meses em atraso, a empresa é excluída do sistema do Simples Nacional. Isso. Porém, o governo não vinha praticando isso. E as pessoas acostumaram a não pagar. Só que a gente vem observando que as regras estão passando aos poucos a serem exigidas. Então, assim, muito cuidado nos direitos e deveres para não ser pego de surpresa. Exatamente. Porque a gente vem dizendo assim, nossa, mas não era assim. Não era. Mas está na lei que o governo pode fazer a qualquer momento. Ele só nunca conseguiu fazer acontecer em tempo hábil, devido à demanda, né? Porque, por exemplo, MEI, igual eu falei ali, são mais de 15 milhões de MEIs. Então, imagina, 2010, quando começou o projeto. Daí até, né, tudo andar da carruagem, todo o processo ia acontecendo. Então, são 15 anos, gente. São 15 anos também de avanço tecnológico, né? Outra coisa, né? O Pix. Sim, o Pix. O Pix foi o terror de tempo atrás. Aterrorizou todo mundo, né? Virou o bicho-papão a história do Pix, sobre aquela questão de monitorar ou não monitorar. Exato. Só que, assim, é monitorado, né? É, com certeza. O Pix tá ali, o CPF da pessoa, quem tá pagando, quem tá recebendo. Agora, eu acho que a maneira que foi noticiado, gerou um pavor que as pessoas começaram a usar dinheiro moeda de novo, né? Sim. Papel. Começou a circular o papel, a pessoa recuou. E o governo também recuou. Porém... O monitoramento sempre aconteceu. Exatamente. E o que acontece? As empresas hoje estão recebendo notificações porque o governo está controlando a movimentação financeira e está confrontando com o que o empresário declara. Sim. Ainda, a gente está vendo assim, não é 100%, mas boa parte já está acontecendo. Aos poucos, só que isso não é noticiado mais, como foi aquele que assustou todo mundo. Que, nossa, não quero, eu dou desconto se for em dinheiro. A gente viu acontecer, né? Não aceito Pix, tem N memes aí que surgiram naquela época. Foi uma jogada, assim, meio para não apavorar e para as pessoas passarem a utilizar, porque o Pix também, ele vem num processo crescente. Sim. Nem todo mundo, a gente parece tão comum hoje em dia, mas ainda não atingiu a maioria da população, né? Existe ainda, tem gente que ainda faz no cheque. Nossa, cheque faz um século que eu não vejo isso na minha frente. Olha, nem sei mais como preenche. Conversei com uma cliente. Eu ensinava, eu dava aula de como preencher cheque. E falou que os fornecedores dela que preferiam dessa forma, sabe? Porque repassavam e não aparece. A questão do cheque. Mas então, em um momento vai cruzar tem N formas, né? Assim como tem N formas de fazer, tem controles cada vez mais aprimorados. Então, assim, é sempre importante, vou iniciar um negócio. Estou entrando no como funciona e qual é o teu objetivo com isso. É bem importante saber isso. Exatamente. Eu sempre falo, são vários pontos que você tem que olhar. O propósito, né? O propósito do negócio, onde eu quero chegar, por que eu estou empreendendo. Exatamente. Né?
Até que ponto eu quero chegar, porque até eu ia te perguntar sobre isso. Qual que é o momento certo de eu deixar de ser MEI, por exemplo? Porque muitas vezes a gente fica arrastando, né? Fica tentando ali segurando, mas você também segura o seu crescimento. E o crescimento, ele tem as suas dores. Porque a partir do momento que você cresce, teus custos aumentam, vem outras responsabilidades. Mas eu penso assim, que o MEI, ele tem que ser um trampolim para a maior parte dos negócios. E não uma saída, né? É o pontapé inicial. Quero testar, viabilizar, tô começando, não posso investir muito, tô validando aquele negócio. Então, muitas vezes a mulher ela vai trabalhar de casa ainda, que é um cenário que a gente vê muito, até que ela consiga, muitas vezes, ir para um espaço comercial. Mas esse senso de planejamento, de crescimento, de migração, ele tem que acontecer. Justamente por aquilo que a gente falou, o faturamento, ele é muito baixo comparado com o que a gente vê, né? Sim. Então, assim, a gente fala assim, o teto do faturamento ali, que é o 6.750, ele é bruto. Em cima disso, eu tenho todas as despesas para prestar o meu serviço ou produzir meu produto, tem tudo isso. Isso é importante ter esse controle. Porque às vezes as pessoas nem sabem quanto custou eu prestar esse serviço, né? Exatamente, quanto custou eu vender esse produto. Porque as contas foram todas misturadas. Comprou dinheiro, ganhou de alguém, não fez, né? Como entrou essa mercadoria no meu negócio, por exemplo? Quanto custou manufaturar, transformar ela e chegar no produto que eu comercializo? Então, são detalhes importantes. E aí a gente consegue, né, para saber assim, quando eu vou mudar o meu negócio, quando eu preciso transformar ele, né, que é a opção que temos hoje, de transformar o MEI numa empresa, numa microempresa, né, que é classificada hoje tributariamente no Simples Nacional. Isso. No momento que eu ultrapasso esse faturamento, é o momento. No momento que eu vou passar a ter uma atividade que não se enquadra no MEI, no momento que eu preciso ter registrado mais de um funcionário, eu tenho 2 funcionários. O funcionário, ele é limitado o teto do salário dele, o piso da categoria dele, dentro do MEI, quando eu sou MEI. Contratei um colaborador. Eu respeito a CCT. Sim. E o salário dele tá ali com relação à base, a base piso da tem categoria. O piso da categoria, né? Sim. Até porque não é questão de custo, né? Você imagina, né? Então, vamos supor, se eu tenho um comércio, eu tenho um funcionário, no mínimo o piso da categoria é 2.000, mas os custos embutidos já deu mais de 50% do faturamento bruto do MEI. Exatamente. Por isso que a gente tem que olhar com muita cautela, né? Por quanto tempo eu vou ser MEI e como que vai ser esse meu crescimento. E sempre analisar esse custo antes de fazer, né? Eu sempre falo. Pergunte, se oriente. Hoje a gente tem os contadores, tem o Sebrae, que tem um trabalho maravilhoso também de auxílio. Eu só acho assim, as pessoas precisam, né? Como tu falaste, é um movimento. É um movimento. Eu sou empresária. Isso, né? Internalizar. Gerar essa consciência. Quando eu dava aula, eu sempre falava assim para os meus alunos: o contador é o seu melhor amigo. Eu dava aula para a área técnica, muitos cursos de área de gestão de vendas, gestão administrativa. Da parte de custos, precificação, dei muito curso nessa parte de precificação. E eu sempre falava, gente, quem vai te ajudar? Aí o pessoal fala assim, onde eu consigo essa informação? Eu falei, contador, gente. O contador é teu melhor amigo, ele faz parte do teu negócio, ele conhece. Você tem a informação ali na palma da mão, vai tomar café com o seu contador, Exato. Vai conversar com ele. Né? Ele não tá ali para tirar guia de imposto. Eu falo isso porque assim, a gente tem que tirar essa imagem. Ele não tá ali para tirar guia de imposto, o contador. Sim. Não é ele que gera o imposto, tá, gente? Mas ele é o seu melhor parceiro nessa tomada de decisão, né? E principalmente para fazer esse planejamento de crescimento, né? Porque a parte tributária, ela impacta muito. Porque assim, eu já vi muitas empresas terem que fechar por erro na escolha tributária. Ou por muitas vezes ter o negócio ele como MEI, não cuidou, deixou estourar limite, veio notificação, desenquadrou, virou dívida e ele não conseguiu dar conta da dívida. E hoje em dia, sabe o que acontece? Abre o MEI. Antigamente ficava aquela dívida lá. Eu sei que eu estou devendo para a Receita Federal, né? Hoje vai para o cartório te cobra. E parcela única. Exato, não juro altíssimo, a gente tem visto. E às vezes já chega até nós nessa situação. Daí não tem mais o que fazer, pena, né? Sabe? Porque às vezes a gente vê, né, acompanha, eu tinha condições de manter a guia mensal paga. Sim. Só que começa a atrasar. 1 ano, 2 anos, daí já da Receita Federal vai para a Procuradoria,
como uma empresa, ali quando vai a despesa, 20% já é acrescido nesse valor. Juro e multa e correção em cima. Então, assim, às vezes... na alma, não é nem coração, vai na alma. Pagasse, né? A gente sabe que já é uma empresa que tem um limite, né? Sim, que não exatamente. fatura muito. Então, cada real a mais conta, né? E às vezes é só organizar, é ter um controle certinho, manter o pagamento em dia. Qualquer dúvida que acontecer, atrasei, me ajuda a gerar outra guia, como é que eu faço? Procurar auxílio, né? Então, existem os escritórios, hoje não existe custo de abertura de MEI, né? A orientação, hoje a gente orienta todo e qualquer profissional que for nos procurar, mas também tem que ter atenção a esses detalhes, né? O MEI, ele não tem taxa nenhuma para abertura. Não existe taxa. Alvará também não? Ou alvará depende do município, aí vem o município e ele faz a sua legislação. Exatamente, existe hoje várias empresas, né, dependendo do risco e da atividade que são dispensadas do alvará. Então, existe uma lei que liberou, antigamente era obrigatório todo MEI ter o alvará. Então, a gente tem que avaliar qual é a atividade e qual é o risco dessa atividade, que vai ver se ele exige o alvará ou não. Então, se a gente fosse olhar assim, seria, né, se eu vou começar a empreender, primeiro ponto, ok, vou ver se a minha atividade é permitida ser MEI. Segundo ponto, fazer o planejamento igual você falou, né? O que eu quero, qual que é o meu objetivo com esse negócio? Pra fazer o acompanhamento bem certinho. Terceiro ponto, como que eu vou fazer a gestão desse MEI? Vou usar um livro caixa? Vou adotar um sisteminha? Que hoje tem tanto sisteminha, né? Temos. De RP, web, até versões gratuitas, né? Que para ajudar a emitir nota, para fazer o fluxo de caixa, fazer contas a pagar, contas a receber, né? Abrir a conta separadinha, sabe? Exatamente. A conta, PJ. Dinheiro da empresa, dinheiro da pessoa, do empreendedor e do empreendedor. Estipula o teu salário. Qual que é o meu salário? Vai estipular a tua despesa mensal. Faz o teu orçamento pessoal. Estipulou? É aquele valor ali que você vai organizar no fluxo financeiro da tua empresa como seu pagamento, né? Se não quer fazer um valor fixo, faz o resultado disso, mas acompanha, né? Isso, exatamente. Transfere para sua conta pessoa física como seu pagamento de salário, para daí você fazer seus pagamentos pessoais, né? Exatamente, fundamental. E até porque, em função desse monitoramento, o governo tá fiscalizando tanto da pessoa jurídica quanto da pessoa física, né? E quanto mais próximo possível a nossa renda declarada for de acordo com a nossa movimentação financeira, é o cenário perfeito, né? Sim. E o que a gente vê hoje é uma distorção muito grande e o governo com a capacidade de fiscalizar. Tá muito, né? Eu percebo então... porque como eu comecei a trabalhar em escritório de contabilidade em 2006. Ai, gente, a gente entrega a idade aqui, não tem como. Foi mais ou menos ano que eu comecei, Ana. Então... A gente entrega a idade, não tem como. Mas eu entrei no escritório de contabilidade em 2006. Então, assim, depois eu fui para a faculdade de administração, fui fazendo as especializações. Sim. E eu trabalhei muito com a parte de imposto de renda. E eu lembro que em 2009, por ali, eu trabalhava com a parte de declaração de imposto de renda. Então, a gente ia vendo o movimento da fiscalização e como as coisas foram se transformando. Então, assim, aquilo que você falou, a lei sempre esteve ali. O que não tinha era recursos para ter a fiscalização de uma forma eficaz e eficiente. Exatamente. E hoje, com os avanços tecnológicos, nós temos isso. Então, cada vez mais. Exato. Então, assim, são dores? São, né? A gente fala, né? Tem algumas dores, algumas reclamações críticas com relação à questão tributária. Quando a gente vai empreender, a gente sente... O custo tributário no Brasil, ele é alto. Ele é alto, né? E agora, adianta eu ser contra? Eu estou inserida nesse Exatamente. sistema. Eu preciso encontrar a melhor estratégia. Né? Para que eu consiga fazer meu negócio ter uma boa saúde financeira. Buscar informações, buscar meios, né? Exato. De que forma que eu vou organizar, o que eu preciso. Antes de sair abrir um CNPJ e deixar o negócio... Mesmo que seja um mês, gente, não abre assim na loucura. Pensa, reflita, porque igual depois você vai ter um certo incômodo para fazer a baixa. Exatamente. E assim como a gente pode orientar aquelas pessoas que têm tudo certinho e só não formalizou. Né? É só questão de formalizar para ter mais oportunidades ainda, né? E mais benefícios. Exato. Porque eu lembro, assim, que quando eu comecei a indústria, eu já tinha me desligado da outra empresa, então eu poderia abrir MEI. Né? Não tinha outro CNPJ no nome. Sim. E as pessoas me perguntaram, Ana, por que você não começou como MEI? Daí eu tive que avaliar o que eu iria ganhar e perder com o MEI.
Eu iria ganhar um pouco de fôlego no começo ali, nos primeiros meses, mas seria uma questão ali de 4, 5 meses apenas. Depois eu já teria que migrar, desenquadrar. Mas a minha relação com os fornecedores ia ser prejudicada, porque a forma de negociação com o CNPJ, a empresa, vou usar o termo normal, fica mais fácil a gente entender. Com a empresa normal era diferente do que com o MEI. Então, olha a importância de eu enxergar e ver qual que é o propósito do meu negócio, né? Porque muitas vezes eu vou começar como MEI, em questão de 2, 3 meses eu vou ter que migrar. E eu vou ter um custo com isso também, né? Então, muitas vezes vale a pena fazer esse estudo, parar, analisar, fazer isso, né? Opa, peraí, deixa eu sentar, Aline, quero abrir uma empresa. Tô pensando em fazer, né? Tô pensando em fazer biscoito para vender. Né? A minha capacidade de venda é essa. Isso, a gente estima isso, faturamento. Exato. Que mercado que quer atingir, qual é a ideia nos próximos 6 meses, 1 ano. Exatamente, porque daí você já vai analisar se compensa ou se não compensa. Ou você vai ficar no máximo X período de tempos como MEI. Então, nesse período já se planeja financeiramente para ter o seu crescimento, a sua mudança de regime tributário. Então, falta, na nossa correria, do nosso dia a dia, eu falo assim, né, querendo ou não, é uma característica nossa, né, de mulher, né? A gente acumula um monte de coisa, né? Porque eu falo assim, a gente vai colocar... o povo. O povo, exatamente. A gente vai só somando os chapéuzinhos daqui, né? E tá ali, né? E tudo girando. Tudo girando. Então, muitas vezes, a gente não tira esse tempo de fazer o planejamento. Mas eu sou MEI. Não interessa. É muito importante. Busca uma consultoria, busca um profissional que entenda do assunto para você fazer esse planejamento. Porque isso, eu falo, gente, é um fator muito importante que vai determinar o teu sucesso ou o teu fracasso. Mesmo você sendo MEI. E as tuas oportunidades. Exatamente, você perde oportunidades. Porque quando você tá com o MEI, você fala assim, eu atrasei 1 mês, 2 meses. Aí vem a questão da tua certidão negativa, porque a gente tem benefícios, né, de licitações. Sim, de empréstimos financeiros também. Também. Então, as certidões têm que estar em dia. Exato. Tem que estar com, né, todas as guias em dia, as declarações, porque às vezes também não pagou a guia, não fez a declaração. Hoje tem certidão, perdeu o prazo da licitação. Aí, às vezes, a gente não consegue regularizar a tempo. Não regulariza. Né? Por mais que o sistema ele é rápido, perde a oportunidade de conseguir um negócio melhor. E me fala uma coisa, Aline. Você falou assim, você já empreendeu em outras áreas antes de fixar na área de... Mas você também já trabalhou na parte de contábil antes. Você teve uma sociedade no Rio Grande do Sul? Tive uma sociedade por 12 anos. E você... eu iniciei lá no 2º semestre da faculdade, como estagiária, e fui crescendo dentro do escritório. E como tem sido para você ser o outro lado da mesa também? Porque você é o lado que assessora quem está empreendendo, mas... Gente, o contador também empreende, né? E assim, eu passei por várias fases, sabe? Abre um negócio, ele tem uma estabilidade, de repente, por algum motivo, às vezes nem era questão assim, o negócio não deu certo. Não, são questões pessoais, mudam os interesses, né? Sociedade, são pessoas, têm suas vidas pessoais, têm seus objetivos. Num determinado momento, nós decidimos separar. Eu segui, estava desenvolvendo um outro trabalho em conjunto. E modificamos. Então, assim, nesse momento, eu reiniciei o meu processo. Como que eu vou me posicionar agora? Né? De que forma? Inicialmente, como uma profissional autônoma, que é outro caso, né? Que a gente vê também. No meu caso, que é profissão regulamentada, né? Então, assim, eu não tenho o benefício de ser MEI. Eu tenho o benefício de ser Simples Nacional, mas eu preciso ter um CNPJ. E eu tenho que também arcar com o custo tributário e tudo isso, né? Então, assim, o que aconteceu, principalmente quando eu iniciei aqui em Toledo? Eu fiz o meu cadastro de autônoma na prefeitura. É uma maneira de eu meu negócio está formalizado. E validando a ideia. Né? Então, assim, dentro das minhas possibilidades, o que era necessário fazer? Então, eu fiz o meu cadastro, paguei as minhas obrigações com o município, né? Recolhi o ISS e conseguia também atender o meu cliente, tanto no registro do conselho, né? Quanto na prefeitura. Não, existe, a profissional está apta, né? Sim. Consegue te colocar no mercado. E aí foi surgindo, voltei, depois de ser empresária, mudei de estado, voltei a ser CLT. Eu acho que, assim, são fases da vida. E para mim foi um recomeço. Eu tive uma oportunidade de trabalhar numa grande empresa,
tipo, desde o início da faculdade, eu no escritório pequeno, atendia pequenas empresas, né? Então, assim, Vivenciar algo esse diferente, giro me proporcionou ter contato com outro modelo de negócio, né? Então, tudo foi agregando e trazendo experiência. E hoje eu consigo também atender e enxergar as dores dos meus clientes através das minhas experiências, sabe? Acho que esse é o ponto principal, né? Nada como a vivência pra gente poder conseguir entender o que é o cenário do outro, E os desafios, né, Ana? Eu também sou mãe, hoje meu filho tem 15 anos. Então, assim, eu tive ele já com o escritório e tipo assim, eu não tive 4 meses de licença, Foi eu tive que tirar pouco. 6, né? Eu fiquei 2 meses e ali tu vai ajustando a vida e sempre controlando, assim, existe uma vida profissional, onde eu fomento a minha renda, né, onde me dá o meu sustento para mim trazer para minha vida pessoal. Então tem que ter esse equilíbrio. O que é necessário? Às vezes a gente abre mão de um lado porque está investindo, né, Ana? Você sabe que cada novo negócio são fases que às vezes tu tem que dedicar mais tempo, tu tem que investir mais, mas tu já planeja e tu sabe que lá na frente tu vai ter um retorno pro teu lado pessoal, vai ter um controle. Então, é importante a gente estar atento, se planejar, se organizar, saber qual é o próximo passo, ou até planejar assim, se tudo der certo, vai acontecer X. Cenário se não A, B, der, C, né? Exatamente. É isso que a gente tenta fazer e mostrar, sabe, para o cliente hoje. E esse meu giro todo que aconteceu, da empresa, do negócio, às vezes tipo assim, é que nem relacionamento, a gente sempre espera que vai dar tudo certo sempre, né? E assim, empreender, gente, empreender é um casamento. Você casa com o seu CNPJ. Exatamente. Então você assim, tem que conhecer muito bem seu abriu o mês, CNPJ. você assinou um contrato e o seu sócio é o governo. Sim, teu primeiro Fiquem sócio. muito atentos. Eu sou empresária individual, não tenho sócio. Tem um sócio majoritário ali. Então, assim, fique atento. Direitos e obrigações, tudo que vai, as possibilidades do meu negócio, mas eu vou precisar disso ou não vou? Então, sempre avaliando. No cenário que eu estou, na situação que eu estou, fazer essa avaliação, mas assim, para saber avaliar, tem que te informar. Exatamente. Né? Eu acho que tudo começa por aí, em ter uma informação segura e clara que a pessoa consiga entender, porque às vezes, olha no site, e às vezes no site ali tem muita informação, tem muita coisa, a pessoa não entende. As informações são confusas. E ela é muito ampla, né? Ela é geral. Sim. Ela não vai ter ali, mas eu sou do município tal, tenho uma renda X, meu cliente é X, meu fornecedor é tal. Então, assim, isso a gente só consegue fazer conversando. É o atendimento personalizado, né, que a gente chama. Exatamente. Que é conhecer e planejar de acordo com a realidade do empresário ou da empresa. Saber qual é a possibilidade de crescimento, às vezes até orientar sistemas, coisas que a pessoa não está habituada, sabe? A gente consegue orientar onde ela consegue uma melhor informação financeira também, onde tem oportunidades, como ela consegue se colocar também no mercado, né? Tem, né, financiamentos próprios, tem coisas tem umas oportunidades com incentivos até, né? E até também grupos, né? Que a gente sabe, hoje eu participo aqui em Toledo da CEMEG, né? Que é a Câmara da Mulher Empreendedora. Isso. Então, a Câmara também favorece a divulgação do seu negócio. É uma... Como é que eu vou te dizer? É um grupo, né? É uma rede de apoio. Que você não tem custo para participar, mas você vai fazer network, mas vai precisa ser empreendedora. Negócio. Quando Exato. você tem o CNPJ, tem mais oportunidades. Acho que é ter esse olhar, né? Não ver o MEI assim como, eu vou abrir o MEI porque eu preciso tirar nota. Geralmente a gente escuta isso, né? É aquele básico. É o básico. Não, gente, eu vou abrir o MEI porque eu quero formalizar o meu negócio, quero ser empreendedor, quero ser uma microempresária, vislumbro ou crescimento ou uma saúde e continuidade daquela renda. Exato. E a gente ainda vê alguns fatores, assim, que não facilitam muito o microempreendedor. No sentido, assim, eu recebi uma consulta de uma cliente que falou assim, eu hoje estou avaliando a possibilidade de colocar o meu negócio para vender na Shopee. Porém, a Shopee exige uma formalização, uma nota fiscal. Como esse MEI faz
para emitir uma nota fiscal. Não é. A Receita Estadual não facilitou isso. Não, Ainda é bem complexo, né? essa É parte. bem complexo. Existe um cadastro primeiro da pessoa física, do sócio, que hoje eles não, para te ter uma ideia, eles não aceitam assinatura digital no documento de abertura. Então, tem que reconhecer firma. No tempo das pedras, dos índios. Sabe? Exato. Tem assim, a gente trabalha, apesar de eu já estar há muitos anos com essa tecnologia, tem alguns órgãos que ainda... Ai, gente, reconhecimento facial, a gente passa humilhação, mas é tão rápido. Como que não aceita assinatura digital? É as burocracias. Aí o Gov já permite assinatura digital de vários documentos, mas eles não aceitam. Então, tem que ir fazer o documento, o requerimento, assinar, reconhecer firma. Aí tem que fazer o processo. Abrir um protocolo, enviar. Então, assim, para conseguir depois que o sócio, pessoa física, tenha esse cadastro, ele vai conseguir se cadastrar para emitir nota fiscal através do CNPJ. Exato, porque uma coisa, né? Se eu presto serviço é um tipo de nota. Exato. Se eu vendo produtos, é outro tipo de nota fiscal. Prestação de serviço, eu estou vinculado com a prefeitura. Assim como a tributação é diferente também, né? Prestação de serviço, estou vinculado com a prefeitura, né? E venda de produtos, estou vinculado com a Receita Estadual. O MEI tem uma pequena diferença ali na questão da alíquota do ISS, quando é serviço, e a questão de CMS, quando é mercadoria, né? Comércio. Sim. Daí tem que ser atento, né? Porque alguns pagam um valor, outros pagam um valor um pouquinho maior, outros um pouquinho menor, né? Conforme a atividade que a pessoa... E se tem as duas atividades também, vai ser um valor diferente. Porque às vezes, né? Eu tenho comércio e serviço. Então, dependendo da receita, como que eu vou declarar se essa renda foi serviço ou comércio, ela é tributada de uma forma. E é o valor fixo, né? Sempre mensal. A guia, sim, mensal. Sim. Acho que... Carol, como estamos de tempo? Acho que quase, né? 50 minutos. Eu falo. Ainda se a gente começasse a falar assim, olha, Simples Nacional, lucro real, lucro presumido, são os outros tipos de regime tributário, gente. Isso rende mais outras conversas. Só Simples Nacional já rende mais um episódio. Exatamente. Lucro real, lucro presumido também é outro cenário. E é extremamente importante que a gente vá se habituando, né? E a gente vá pesquisando, porque eu torno a repetir, gente, eu vou frisar muito isso. Não importa o tamanho do meu negócio. Eu preciso olhar para ele com carinho, olhar com gestão. Com responsabilidade. Com responsabilidade, né? Exatamente. Eu gostei muito do que você pontuou sobre direitos e obrigações, né? Nem tudo, né? Tudo aquilo, eu tenho minha contrapartida, né? As obrigações também, né? Não é só direito, né? E é importante saber isso antes de faturar, antes de já ter um movimento financeiro, que depois, caso o governo queira explicações desse movimento financeiro, né? A gente sai no desespero, catando papel pra lá e pra cá, né? Mas esse dinheiro eu já gastei, mas já foi! Pois é, e agora? E agora, né? E agora fica a informação que eles têm, né? E eles vão se basear em cima disso. E a gente acompanha muito tanto essa questão, como eu quero fazer um financiamento porque eu tenho renda. Mas a minha renda não é formal. O que eu faço nesse momento? Seja MEI ou seja outro empresário, principalmente MEI, né? Então, assim, não é só na hora que vai fazer o imposto de renda que precisa dessa orientação. É um ano antes, pelo menos, na realidade, é no dia a dia, né, Ali? Essa consciência de planejamento e de organização, ela tem que estar na nossa rotina dia a dia. E aí, se não teve um planejamento mensal, um controle, separou os valores, a gente não consegue resolver o problema na hora de fazer a declaração. E aí vai precisar de mais um ano planejando para poder adequar, e ali a oportunidade passou. Então, isso é super importante. Ter o entendimento tributário e o resultado financeiro. Eles têm que andar juntos. E outro ponto, o resultado da pessoa jurídica está diretamente ligado na pessoa física. É a tua fonte de renda, né? Ter essa consciência, né? E a saúde da PJ tem muito a ver também com o padrão de comportamento do empreendedor. São ligados, não tem como. Tá conectado. Aline, antes que a Carol dê uma bronca na gente, eu falei pra Carol que eu ainda vou matá-la do coração ainda. Qualquer dia desses a gente estoura o tempo assim, eu vou fazer recorde, assim, dos podcasts. Fala assim, Carol, pedindo uma pizza, tá tudo certo, né? Conforme o andar da carruagem, né? O empreendedor tá acostumado a seguir o horário, né? Exatamente. A gente vai conforme as oportunidades vêm, né? Mas assim, pra gente entrar no nosso encerramento, eu queria te fazer uma pergunta.
Qual que é uma pergunta assim que a gente tô deixando ela como encerramento, porque eu acho que é justamente isso. O objetivo é a gente ser essa rede de apoio, né? A gente conseguir contribuir empreendedores que muitas vezes na sua rotina não consegue acessar a informação, ter tempo de sentar, estudar, mas muitas vezes está conseguindo ouvir a gente aqui agora, e aí vai lembrar, nossa, eu nunca me atentei com isso, né? Qual que é a tua dica de ouro, assim, olhando a tua trajetória, tá, Aline? A sua dica de ouro para quem está começando a empreender ou está numa fase difícil do seu negócio, para que a pessoa, assim, seja o insight dela, seja algo assim que para você fez a diferença e que pode fazer a diferença para essa empreendedora. Ana, é fundamental buscar informação. As pessoas têm medo de se informar, medo que vai custar caro, elas imaginam um custo muito maior e fogem, sabe? Deixa para depois, ninguém pediu nota. Se informe, busque informação. A falta de informação sai mais caro. Isso vai ser, assim, um divisor de águas. Busque informação, decida, né, pelo seu negócio. Ele vai exigir de você tempo, ele vai exigir que você busque estudar o negócio, entender o que está fazendo. Ele exige de você, assim como um filho, né, Ana? Tu vai ter um pet, né? Hoje em dia é muito comum, todo mundo tem um pet, né? Às vezes as pessoas estão optando por não ter filhos, mas... Então, assim, ele exige de você. Exige. Teu negócio exige. Ele vai pedir que tu saiba o mínimo necessário. Pelo menos quais são, no caso, que eu falei muito, os direitos e os meus deveres. Para mim conseguir me planejar. Essa semana mesmo eu fui fazer uma consulta com uma profissional de fisioterapia e ela chegou para mim e falou assim, eu preciso formalizar o meu negócio. Eu disse, senta aqui, vem conversar comigo, a gente vai planejar e vai ver todas essas questões, sabe? Qual é o faturamento? Como que vai iniciar o teu negócio? Vai ser atendimento domiciliar? Vai ser num estabelecimento fixo? Então cada negócio tem as suas particularidades e a gente só consegue orientar tendo essa conversa. Não existe fórmula pronta, né? A internet joga informação assim no geral, mas para entender e para fazer sentido para o teu negócio, é um atendimento direto, né? Seja com contador, seja através do Sebrae, mas que busque informação. Sim. Essa é a minha principal dica. Até porque muitas vezes naquele empreendimento está o nosso sonho, né? Exato. De toda uma vida, né? E muitas vezes reservas financeiras, o único investimento que a pessoa tinha e ela está apostando tudo. E às vezes é a fonte de renda da família, né? Exatamente. Aline, e como que as empreendedoras podem te achar? Porque, né? Garanto que surgiu um monte de dúvida, pois né? Pessoal. Então, pode ser através do meu Instagram, né? Aline Poma, ou através do Instagram do escritório, _contabilidade. E o nosso escritório fica ali na Rua da Faculdade, 1280, ali em frente ao Empório Santa Maria. Bem fácil de achar, gente. Assim, bem prático. Né? Aline, aí fico à disposição. Imagina, muito, muito, muito obrigada por ter aceitado participar. Eu acho que essas conversas são essenciais para a gente poder ajudar essa mulherada que está empreendendo, começando a empreender, ou que está no momento assim, desanimada. Vocês prestaram atenção, né? Eu passei por fase desanimada, a Aline passou, faz parte do ciclo de qualquer negócio. Faz parte do crescimento, né? E o ponto principal, buscar informação. Confesso que isso para mim sempre foi um grande divisor também. Antes de tudo, buscar informação. Muitas vezes recorri a computador, meu computador, para o que eu faço? Um Google, socorro. Muitas vezes você tem uma decisão importante a ser tomada, busca informação antes, né? Se você tem onde se apoiar, se apoia. Tá ali, para ser teu apoio, para ser teu parceiro de negócio, né? E isso é extremamente importante. Então, muito obrigado. Seja muito bem-vindo ao podcast. Vai ser um prazer te receber em novos episódios. Como eu falei, gente, parabéns pela iniciativa. Eu acho muito necessário, muito importante, né? A gente ter esse espaço. Sim, para a gente poder fazer com que Porque, assim, a ideia é que a gente tenha muito mais do que 15 milhões, né? Mais do que... Nós temos no Paraná 1 milhão de MEIs, mais da quase metade, 45% são mulheres, então a gente quer que esse número cresça muito mais, né? Porque a gente sabe o quanto que o empreendedorismo transforma e é importante. Então, o podcast realmente é para ser essa rede de apoio para você, mulher. Então, a gente encerra por aqui o nosso segundo episódio. Muito obrigada mais uma vez, Aline. Ana. Deixar um agradecimento especial à nossa parceira, Gazeta de Toledo, nosso melhor jornal aqui da cidade de Toledo e região, e a Lilibet Uniformes, que apoia esse projeto para que a gente possa levar mais informação para vocês. E até semana que vem. E um recadinho. Semana que vem a gente vai falar sobre saúde ocupacional. Então, fiquem atentos aí nas redes sociais da Gazeta e do podcast.